Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que essa palavra possa mais uma vez fazer a diferença, queridos, em sua vida. Que o Senhor ele possa realmente estender as mãos sobre você e te dar a oportunidade, queridos, de viver o melhor dessa terra, viver e cumprir o propósito a cada dia que Ele tem para você. E nós estamos dentro desse mês de março, falando um pouquinho e aprendendo um pouquinho com a parábola do filho pródigo, que está ali em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. E nós estamos trabalhando alguns versículos a cada semana para a gente tentar extrair um pouco dessa riqueza espiritual, emocional, racional, física, em todos os sentidos, em todas as dimensões onde nós atuamos, onde nós vivemos, onde nós estamos. Nós temos a oportunidade de aplicar essa parábola maravilhosa e ter, queridos, a presença de Deus, o seu amor, a sua força, o seu ânimo ao nosso lado. E hoje eu queria conversar com você sobre o versículo de número 20. Ali está escrito: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, nós sabemos o que esse filho pródigo fez. Ele fez um mal muito grande para o seu pai. Ele pediu a sua parte da herança, ou seja, ele considerou que o seu pai estava morto para ele, e ele pegou esse valor que o seu pai entregou e ele foi para a vida mundana destruir dissolutamente, ou seja, ele andou pelos piores lugares e fez as piores coisas dessa vida em busca de um prazer que só dá para alimentar realmente uma carne que é caída e que vai ficar nessa terra, queridos. Então ele foi atrás de tudo isso. E aí, quando as coisas deram errado para ele, ele foi parar justamente cuidando de porcos e querendo se alimentar com aquilo que os porcos comiam. Ele cai em si. Nós falamos um pouquinho sobre cair em si, o quanto é importante na semana passada, né? Voltar, despertar realmente a consciência, voltar para a realidade. Então ele se arrepende sinceramente, faz este caminho de volta. E nesse caminho de volta nós chegamos no versículo 20, ele vem ali e ele começa então, ele encontra o seu pai e ele começa então a falar sobre aquilo que ele tinha feito, mas o seu pai, queridos, realmente abraça ele e movido de íntima compaixão, abraça, beija, ou seja, recebe ele de uma maneira especial, de uma maneira assim profundamente, dentro do amor de Deus, dentro do amor do pai, que só um pai pode ter realmente pelo seu filho. E isso toca realmente os nossos corações, e precisa tocar o nosso coração, porque essa é a realidade de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus é a realidade de Deus e consequentemente a realidade desta vida que conforme Ele criou para nós vivermos. Deus criou a realidade verdadeira, que ela vai se estender por toda a eternidade, todo o restante, principalmente, né, das questões que nos levam para longe de Deus, são cenários que o mundo cria, que o diabo cria, que a nossa carne aceita, acaba aceitando e faz a gente viver longe de Deus. Mas qual que é a verdade de Deus para nós? Todas as vezes que nós chegamos diante dele, querido, com o nosso coração sinceramente arrependido, pedindo perdão a ele, sabendo aquilo que nós fazemos, reconhecendo o mal que nós fizemos, e diante dele nós nos colocarmos novamente, o seu coração será movido por íntima compaixão para com as nossas vidas. É uma cachoeira, realmente é um oceano de compaixão que o nosso Deus tem para nós. Tem por nós, querido, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele nos criou com todo carinho. Ele nos conhece, querido, a nossa estrutura espiritual que Ele tirou de dentro do seu amor. E essa estrutura espiritual que vai entrar dentro da eternidade, vai continuar, né, dentro da eternidade, essa estrutura foi tirada de dentro do seu amor, queridos. Então Ele tirou, Ele sabe que nós somos um ato de amor irrevogável, Ele conhece cada detalhe, porque foi Ele que gerou, que fez, que desenvolveu.
a nossa vida, nossa pessoa, querido, espiritual. Então ele conhece cada lugarzinho, cada detalhe do da nossa vida espiritual, do nosso ser espiritual, dessa consciência realmente que está me ouvindo agora e está entendendo essas palavras. Essa pessoa é que vai continuar após o nosso corpo voltar ao pó. E ele conhece essa pessoa, ele sabe o quantas camadas este mundo colocou sobre ela, o quanto é difícil ela se virar dentro dessas camadas, né, dessa imposição que o mundo coloca sobre as nossas vidas culturalmente, dentro da família, hereditariamente, por causa do ensino, por causa do sistema do mundo. Então todas essas coisas, por causa das feridas que nós arrastamos na nossa vida. Então ele sabe o quanto é difícil a gente se movimentar dentro de tudo isso, e ele ama a nossa vida de uma maneira especial, poderosa. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, melhor do que qualquer pessoa pode nos conhecer. Ele nos conhece e ele nos ama profundamente. Ele sabe quais são as nossas condições, ele sabe aquilo que nós podemos, aquilo que nós não podemos fazer, e aí ele faz por nós. Mas ele sempre está nos esperando com um coração cheio de compaixão, porque além de conhecer a nossa estrutura espiritual, que é o ato irrevogável do amor de Deus, ou seja, que veio de dentro dele, que foi gerado por ele, ele também conhece a nossa estrutura, conforme diz ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós somos feitos do pó dessa terra. Então, ao mesmo tempo, queridos, que como Paulo fala, né, nós temos aqui o nosso tesouro em vasos de barro, da mesma forma como nós temos esse ser espiritual, que é justamente o nosso eu, o gestor da nossa vida, que vai entrar na eternidade, vai, queridos, realmente continuar ao lado do Senhor, se assim o decidir. Esse ser maravilhoso, né, espiritual, que tem justamente tudo que Deus colocou dentro de nós, ele também está dentro de um corpo que é físico, que é feito do pó dessa terra, que é frágil, e por isso toda hora precisa do Senhor. Da mesma forma como ele conhece nosso ser espiritual, ele conhece nosso ser físico nos mínimos detalhes, coisas que os cientistas jamais vão conhecer sobre o corpo físico. Nosso Senhor conhece em toda a sua estrutura, a estrutura racional, emocional, todas as nossas ligações neurais, todas as nossas veias, cada célula, cada átomo da nossa vida, ele conhece perfeitamente, porque foi ele que fez também, queridos, e ele sabia da fragilidade do pó da terra. O Senhor não nos fez de ouro, ou não nos fez de ferro, né? Não, ele nos fez do pó da terra. Ele sabia com qual tipo de fragilidade ele estava lidando quando resolveu construir, queridos, a nossa vida. E ele, conhecendo tudo em nós, muito melhor do que a gente nos conhece. Isso é muito importante você ter no seu coração. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então muitas coisas que eu penso ao meu respeito podem sim estar erradas, mas aquilo que Deus pensa de mim nunca jamais está errada, porque Ele conhece-me completamente. E quando Ele olha para os detalhes desse ser espiritual e desse ser físico, que ele realmente tem tantos problemas, tantas dificuldades, ele se move, o seu coração se move em íntima compaixão. Isso que a gente tem que entender e ter dentro do nosso coração. Aquele que nos conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, aquele que nos conhece espiritualmente, aquele que nos conhece fisicamente, do qual a nossa vida não passa nenhum detalhe desapercebido, nenhum pensamento nosso passa desapercebido, nenhuma emoção, sentimento, percepção, intenção, nada passa desapercebido ao nosso Deus. E o que Ele faz quando Ele tem tudo isso em suas mãos? Querido, Ele se move, seu coração se move de íntima compaixão por nós. E essa íntima compaixão faz com que a nossa vida seja restaurada. Já não é assim o mundo, querido. Sempre que a gente ficar com a expectativa de sermos compreendidos pelo mundo, de nós termos compaixão do mundo, das pessoas que também estão sofrendo, nós sempre teremos um pé sobre a nossa cabeça para nos colocar ainda mais para baixo. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo?
Ele pega todo o seu dinheiro lá, todo o valor que o seu pai deu para ele, e ele vai para a devassidão, e nessa devassidão ele arruma lá os amigos que estão dispostos a roubar ele, a retirar, a destruir a sua vida. E quando ele chega no patamar mais baixo, todos esses amigos vão embora, e a pessoa que ele encontra para, olha eu fazendo aspas aqui, para fornecer uma ajuda para ele, manda ele cuidar de porcos, de maneira que ele tem fome e quer comer aquilo que os porcos produzem, mas ninguém lhe dava nada, está escrito. Ou seja, ele foi descendo, e quando ele foi pedir ajuda para o mundo, esperando uma compaixão do mundo, o mundo colocou o pé sobre a sua cabeça e ainda colocou ele ainda mais para baixo. Mas não é assim o nosso Pai, querido. O nosso Pai Celestial, ele se move em íntima compaixão por nós. Agora, nós temos que entender como que essa íntima compaixão, como um coração que se move de íntima compaixão, ele trabalha. E quando nós entendemos, nós podemos ser então lavados por essa compaixão, purificados por esse amor maravilhoso que vem de Deus. Um coração que ele se move em íntima compaixão, ele nunca vai conseguir construir um diálogo com outro coração que é orgulhoso, queridos. Olha, essa é uma verdade poderosa que a gente tem que ter na nossa vida. Porque muitas vezes eu não consigo ter o sentimento, né, a verdade, que a graça de Deus, que a sua compaixão, que o seu amor está sobre mim. Porque simplesmente um coração que está na sintonia da íntima compaixão, do amor, da graça, ele não consegue sintonizar com outro coração que está vivendo o orgulho do mundo. Perceba, enquanto aquele filho estava lá na devassidão, ou estava descendo o seu padrão de vida, de qualidade, chegando a esse nível mais baixo, o pai não pôde fazer absolutamente nada por ele, porque ele estava, mesmo perdendo as coisas, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo passando por coisas terríveis, o seu coração estava se movendo no orgulho. E o orgulho nunca terá, jamais terá uma sintonia com o céu, porque Deus sabe que nós podemos sim transformar o nosso coração, ou seja, produzir do nosso coração a humildade necessária para que nós encontremos ao Senhor. Queridos, todas as vezes que um pensamento de orgulho tomar conta do nosso coração, nós vamos quebrar essa sintonia com Deus e a gente passa a não sentir, a não viver essa íntima compaixão, esse amor maravilhoso que Ele tem sobre a nossa vida. Nós temos que, mais uma vez, fazer como esse filho pródigo, que ele se arrepende realmente e verdadeiramente, sinceramente. Ele sente o pesar e a tristeza pelo pecado que ele cometeu. E então esse coração que chega às raias da humildade, ou seja, o que é humildade? A humildade é quando a pessoa ela tem uma visão correta de si mesma, ela começa a ter uma visão integral, ela não se acha melhor do que ninguém e nem se acha pior do que ninguém. Ela realmente consegue olhar para quem ela é, quem Deus a fez para ser. Então, queridos, dentro desse coração que não se acha melhor e nem pior do que ninguém, mas que está disposto a fazer essa volta ao Pai, esse coração ele chegou na sintonia da íntima compaixão. E essa íntima compaixão, ela se conecta ao coração do Pai. E então nós podemos sentir todo o seu amor, toda a sua graça, nos abraçando, realmente estendendo as suas mãos sobre nós, nos envolvendo, nos dando a oportunidade de nós nos levantarmos e nós nos reerguermos novamente, sermos restaurados por Deus, ainda que exista um processo, um tempo para isso acontecer, mas nós podemos imediatamente sentir o seu consolo, o consolo do Espírito Santo, o seu conforto, a sua paz, a sua força, a sua graça chegando sobre a nossa vida. Então, queridos, olha para o seu coração, faça um rastreio dentro dele. Se hoje você não sente o amor de Deus, mesmo estando em lutas, perceba se não há aí algum sentimento ou algum pensamento que está sendo levado pelo orgulho, que está sendo levado por uma vida independente de Deus, que é eu que tenho que fazer, que tem que ser dessa forma, assim, e é isso que eu acho de mim, e pronto. Não, queridos, nós temos que levar o nosso coração às raias da humildade, aonde ele naturalmente vai se conectar ao nosso Pai Celestial. E o que a gente vai receber do nosso Pai Celestial é simplesmente
simplesmente a sua íntima compaixão sobre a nossa vida, o seu amor e a sua graça. Dá para viver dentro desse oceano de graça, queridos. Não um coração orgulhoso, mas um coração que se submete ao nosso Pai Celestial, que pede ajuda, que pede perdão, que não se envergonha de mostrar o pior da sua vida para o Pai Celestial. É assim que eu sou, meu Pai. O Senhor já conhece, o Senhor sabe que é assim. Confessar com sinceridade os seus pecados e amá-lo profundamente. Essa compaixão nos dá a oportunidade de nós vivermos tempos difíceis. Essa compaixão nos dá a oportunidade de nós tomarmos decisões difíceis em nossa vida. Esse amor poderoso nos dá a oportunidade de nós nos reerguermos depois de uma rasteira muito terrível que acontece em nossa vida. Por quê? Porque a sua íntima compaixão está também ali dentro. Todo o seu poder restaurador sobre a nossa vida. Então, queridos, faça esse movimento diante de Deus como o filho pródigo fez e viva a íntima compaixão, o amor e a graça que Deus tem para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.